Olá, hoje o podcast da EduERJ recebe Regina Glória Nunes de Andrade, professora do Instituto de Psicologia da UERJ e professora permanente da pós-graduação da Psicologia Social da UERJ. Ela é uma das organizadoras do livro Territórios Psicossociais. O livro reúne artigos na área da psicologia e foi uma das publicações de destaque em 2024 da editora da UERJ. Seria possível explicar para quem não conhece psicologia o conceito de territórios psicossociais enfocado no livro? Sim, sim. O conceito de território é um conceito da geografia, não é? Que é um espaço pré-determinado onde ocorrem situações, eventos ou mesmo uma cidade, um agrupamento, etc. Em relação à psicologia, território quer dizer, utilizamos como uma metáfora para falar sobre especificidades de um determinado assunto. Então, por exemplo, nesse livro nós temos vários territórios, são muitos artigos, muitos pesquisadores, e todos eles são territórios psicológicos ou territórios psicossociais. Como, por exemplo, nós temos o capítulo 13, o território do Centro Cultural Cartola, na favela da Mangueira. Então, nós desenvolvemos lá umas pesquisas, algumas, e uma em especial, que foi o Afinando Emoções, nós selecionamos para que fizesse parte desse livro. Então, o território é a favela da Mangueira, em especial o Centro Cultural Cartola, que hoje é um departamento do Museu do Samba. Então, territórios, o conceito de territórios psicossociais é um conceito que mistura a questão do espaço, digamos assim, de um endereço físico, com uma questão seria de identidade ou de psicologia da pessoa. É um misto, é isso? Não é propriamente um misto, é uma determinação, uma circundação de algum aspecto ou algum lugar onde se desenvolve uma pesquisa com um significante especial. Entende? Por exemplo, voltando àquele exemplo da favela da Mangueira. Ali o significante especial eram jovens favelados que frequentam o Centro Cultural Cartola. Então, eles ali formavam um território social e psicológico, porque eram atendidos, porque teve pesquisa, porque a gente levantou objetivos e com eles conversamos sobre como eles se sentem, como eles percebem o lugar que eles moram, qual é a identidade que eles têm ali dentro, o que é que eles conhecem da história de vida deles, entende? Então, tudo isso é abordado ali dentro daquele território psicossocial que a gente escolheu. Esse conceito, ele é fruto, digamos assim, de questão de territórios sociais. Ele vem como seria fruto de alguém que desenvolveu, ou é um esforço, é um ramo da psicologia, de várias pessoas vêm pensando nisso para agora, digamos assim, é uma coisa antiga relacionada a algum pesquisador específico ou é uma área da psicologia que vem recentemente? Esse conceito é um conceito de influências. Ele parte dos estudos culturais. Os estudos culturais foram desenvolvidos na Inglaterra a partir de 1960, 1980, como uns estudos maiores e mais aprofundados de cultura. E aí eles levavam em consideração de onde você vem, de onde o pesquisador vem, e qual o engagement, qual o engajamento que aquele pesquisador tem com aquele tema que vai ser abordado. Então, ele vem dos estudos culturais, onde você tem vários representantes dos estudos culturais que esses estudos influenciaram a psicologia social. Então, quando chegou na psicologia social, nós
eu e meu grupo de pesquisa fizemos adaptações desses conceitos que vêm dos estudos culturais, que são diferentes dos estudos de cultura milenares, quer dizer, desde o século passado, século retrasado, que se estuda cultura, desde Malinowski, que a gente estuda cultura. Então, agora é uma visão diferente. Então, você vai ter identidades culturais, que é muito importante de você abordar, bem-estar de vida, que também é importante, autoestima, que é um significante muito importante desenvolvido pelas pessoas, como elas se sentem, que estima elas têm dentro daquele território, por exemplo. Seja o território da Mangueira, como eu dei esse exemplo, ou seja um território como é um refugiado, um migrante. O migrante está se adaptando a um novo país. Então, ele está dentro de uma nova realidade. Então, como será que vai se desenvolver a identidade cultural dele, o que é que ele traz da identidade antiga, o que é que ele adquire da identidade nova, como está a autoestima dele, como estão vários outros significantes necessários para a gente pesquisar e abordar e propor, na hora que aborda isso, outras mudanças, outras alternativas. Você vê que é um tema muito rico que está no livro, que é um tema que é justamente objeto desse livro lançado pela EduERJ em 2024. E eu vou perguntar, professora, como é que foi esse processo que culminou no lançamento desse livro? Como é que ele brota, esse livro? Esse livro brota do nosso laboratório que chama-se Âncora, Territórios Socioculturais, e da participação de mestrandos, doutorandos, pesquisadores, professores, colegas que começaram a trabalhar conosco e a pesquisar conosco algumas dos seus objetos de pesquisa, né? A gente tem um artigo importantíssimo aqui, que é da professora Maria Tereza Costa Barros, onde ela trabalhou a maternidade e as violências e feminilidades num diálogo transdisciplinar. O que é que ela fez nessa pesquisa? Ela investigou jovens mães adolescentes. E então ela considerou que esse território da maternidade, esse território dessas adolescentes, deveria ser investigado para saber como elas chegaram lá e como elas vivenciam esse espaço. Então, nós fomos nos unindo e cada uma tinha um artigo e nós fizemos um conselho editorial e fizemos uma seleção dos artigos que foram propostos. Mas, em princípio, todos são pesquisadores e foram ou são pesquisadores do Âncora, um grupo de pesquisa, CNPq e UERJ. Eu até te perguntar sobre outros temas que o livro contemple. Pesquisas e temas, alguns, só para o leitor que está ouvindo saber mais sobre essa publicação. Nós temos um trabalho também importante, que é o trabalho da Sônia Bahia, onde ela faz uma investigação de um lugar chamado Calabar. Esse lugar é um bairro pobre, porque em Salvador não se chama favela, se chama bairro pobre. E ela fez uma investigação no Calabar, como que os jovens vivem aí, quais as raízes que eles têm e como é a autoestima deles dentro dessa comunidade de bairro pobre. Entende? Então, quer dizer, cada um de nós abordou um aspecto de um território e considerou como território aquele espaço que foi investigado, entendeu? Como o estudo da psicologia, no caso dos territórios, pode até ajudar a tratar temas relacionados a questões de justiça e desigualdade? Fundamental, né? Fundamental. Hoje você sabe que esse é um tema nosso, né? É um tema da psicologia, da sociologia, das ciências humanas, muito importante, porque o mundo mudou muito.
Então, mudou e as pesquisas têm que acompanhar esse mundo. Por exemplo, em 2011, nós tínhamos uma pesquisa CAPES-COFECUB com migrantes da cidade de Lille, na França, e era uma pesquisa para investigar como as ciganas vinham da Romênia para Lille, e a gente teve muita dificuldade em encontrar as ciganas. Hoje em dia, que foi 2011, hoje em dia, 2024, 2020, 2022, o que você mais tem é migrante cigano na cidade de Lille, na cidade de Paris, na França de maneira geral, entende? Então, é muito importante que você saiba dessa situação para que você dê sugestões ou ofereça ideias para adaptações, para mudanças, para uma assistência a essa população fragilizada, vulnerável, que é, no caso, migrantes, entende? Então, quer dizer, o território de imigração, o território de refugiados, ele é muito importante nas questões de sociabilidade, nas questões de políticas públicas, porque a gente não vai querer que como a gente tem uma quantidade enorme de imigrantes no Brasil, que eles cheguem aqui e fiquem desadaptados, né? A gente vai querer que eles se integrem dentro da nossa cultura, dentro do nosso país, dentro dos nossos princípios, e que tragam para nós colaborações, porque a identidade cultural é isso. Ela circula, ela não fica parada. Ela vem de um lugar onde a cultura é predominante e ela se transforma, ela se adapta àquele outro lugar com uma outra cultura diferente. E aí você tem essa multiplicação de culturas, né? No caso, por exemplo, você está dizendo os imigrantes que vêm para o Brasil, se eles têm dificuldades, eles podem também, por exemplo, serem acolhidos por profissionais, psicólogos que tenham essa noção da questão do território psicossocial. Seria isso? Também? Eles também, porque quando eles vêm para o Brasil, você tem dois tipos de migração hoje em dia. Você tem a migração legal, né, aquela que é aceita naquele país, e você tem a imigração ilegal. Os migrantes legais, eles têm todos os direitos do Brasil que tem um cidadão brasileiro, certo? Eles têm CPF, eles têm direito a SUS, eles têm direito a programas habitacionais, etc. Agora, os ilegais não têm, porque os ilegais, quando você já vai pedir o CPF para ele participar de um projeto de pesquisa, para ele ganhar uma bolsa de pesquisa, ele não tem o CPF, entendeu? O caso dos Estados Unidos, o que é que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Está deportando os migrantes ilegais, os migrantes sem documentação. Os com documentação já é um problema lá para ele. Agora, os sem documentação, ele está mais fragilizado ainda, entendeu? Está mais frágil ainda. Ele tomou essa posição, né? Discutível, né? Discutível. Porque ninguém chega num outro país do nada. Há toda uma oportunidade, uma referência, uma vontade de ir, uma esperança de mudança, uma necessidade de sair de um lugar conturbado e buscar uma outra alternativa de vida. Tudo isso é psicológico, né? Tudo isso é importante para o ser humano, né? Por sinal, uma das coisas que se pensa muito é que muita gente é como se vivesse mais na internet do que num espaço físico, assim, está em casa, mas na realidade está no outro lado, na internet. Está sei lá onde, mas está trabalhando pela internet. Eu queria saber, a internet e os espaços digitais podem ser considerados uma espécie de território psicossocial? Ah, sim. Sim. No capítulo 15, a gente tem territórios digitais, ou o nascimento da clínica psicossocial, né? A clínica psicoterápica virtual. É um trabalho feito por uma doutoranda minha, que é a Vanusa Postigo,
e eu como orientadora dela. Nós investigamos 180 pessoas que estão trabalhando como psicólogos virtuais, quer dizer, marcando as entrevistas através das plataformas e atendendo através das plataformas. Então, nós queríamos saber como é que esses profissionais estão se sentindo, como é que eles estão vendo essa mudança. O mundo mudou muito, então ele mudou muito para outras alternativas. Então, por exemplo, muita gente não podia se deslocar de um lugar muito longe para fazer 1 hora de uma entrevista, fica em casa e tem aquela hora na situação mais confortável possível dentro de sua casa, e assim vai funcionando, entendeu? Então, assim vai mudando, vai funcionando. Aí não tem nenhuma apologia à questão do virtual, porque sempre o presencial é melhor do que o virtual, entendeu? Quer dizer, que a verdadeira relação nossa é com você encontrar a pessoa, você ouvir a pessoa, você ver, você tá perto, tá próximo, que você tem um contexto aí também. Isso no caso do atendimento, né? Não, estava até questionando, por exemplo, que a gente tem nas redes sociais alguns grupos, já tem grupo de torcedor de determinado time, tem grupo de extrema direita, tem grupo, né, de esquerda, tem esses grupos de fãs de rock, de samba, vários grupos. Esses grupos, em algum prisma, pode ser considerado território psicossocial ou não? Depende. Se você for fazer uma pesquisa com eles, por exemplo, eu estou com uma aluna agora fazendo uma pesquisa na Mangueira, na Escola de Samba, Estação Primeira da Mangueira. Então, ele está lá dentro vendo como é que vai ser o desfile desse ano, como é que não vai ser, conversando com as pessoas que fizeram as fantasias, com a pessoa que fez o samba. Então, ele está lá, ele circundou aquele espaço como um território. E então, ele está nesse território investigando essas condições dessa escola de samba. Aí você diz, isso aí é um mini território. Território mesmo seriam todas as escolas de samba. Não, mas todas as escolas de samba ele não daria conta, porque a pesquisa dele só são 2 anos. Mas ele só dá conta de uma escola. Então, ele está com um território, ele que circundou o território, entende? Então, tudo que passar pela escola de samba vai interessar na pesquisa dele. É uma pessoa, ainda nesse conceito, um indivíduo, ele pode estar atrelado a mais de um território psicossocial e, por exemplo, estar atrelado a mais de um e não gostar de um determinado espaço ao qual ele está atrelado? Tem que se pensar que o conceito de território é um conceito abstrato e é uma metáfora sobre território propriamente dito. Então, nesse sentido, você pode pertencer a vários grupos. Cada grupo vai ser formado como um território porque ele vai ter normas, leis, regras, entende? Sim, como tem um território, como nós tínhamos territórios no Brasil, não é? Agora não temos mais, porque todos foram dissolvidos como estados. Mas a gente tinha os territórios. Qual era a diferença do território para o estado? Né? O estado do Amazonas e o território do Amapá, por exemplo. O território do Amapá ele não estava diretamente ligado aos procedimentos federais. Ele era uma parte de terra à parte das leis federais, como o Amazonas, que é um estado da federação. Entendeu? Então, você pode pertencer a vários territórios. Na verdade, você pertence. Você tem o território da sua família, você tem o território dos seus amigos, você tem o território dos seus vizinhos. Então, o que vai fazer com que isso realmente tenha as condições de território é o olhar do pesquisador que vai circundar esse espaço e vai dizer, estou pesquisando esse espaço aqui, que é essa comunidade, ou que é esse condomínio, ou que é essa família, etc, etc. Entendeu? Porque ele é abstrato, o conceito de território ele é abstrato.
ele vai se formatar de acordo com a sua visão. Como você, quando vai fazer uma foto, você tem que excluir outras coisas, você vai concentrar seu olhar naquela imagem que você quer captar. Então, o território é isso, você vai concentrar naquela imagem, ou naquele momento, naquele conjunto, naquelas condições, e vai captar e vai trabalhar sobre ele, vai ver as diferenças, as especificidades, as originalidades. É um tema muito rico, né? E o livro, ele tem muitas pesquisas que são contempladas no livro. E até eu perguntar, quem você indicaria a leitura? É só para psicólogo? Para quem que você indicaria? Não, ele é indicado para qualquer pesquisador das ciências humanas, né? E os de não ciências humanas também, porque hoje em dia você vê que os engenheiros, os advogados, todos estão com uma visão humana muito forte, porque é com isso que eles lidam, né? Com as pessoas. Se eles lidam com as pessoas, eles têm que ter uma noção sobre o que é o ser humano, sobre as condições do ser humano, né? Então, é um livro curioso. Nós levamos muito tempo para fazer esse livro. Eu, Cibele, e o professor Ricardo, Cibele Vaz, de São Paulo, e o professor Ricardo Beiralves. Nós levamos assim, uns 3 anos para fazer esse conjunto de artigos, avaliar todos, propor a FAPERJ financiou o livro com a EduERJ. A EduERJ é uma editora muito respeitável e muito boa de você trabalhar, porque é dentro da UERJ, a nossa casa, estamos lá dentro, e lá dentro também estamos com a divulgação, como estamos agora com essa entrevista e tudo mais. Então, quer dizer que ele levou um tempo para ser feito, tá? E nós agora já temos uma outra ideia, nós queremos fazer territórios internacionais. Bem interessante. Essa questão de territórios psicossociais, a gente está se aproximando do final da entrevista, mas você falando, professora, sobre esse tempo que levou o livro e tal, até agora eu lembrei, né, que não faz nem muito tempo, e a gente teve a pandemia, Covid, né? Então eu imagino que as pessoas precisaram se apegar às suas lembranças territoriais psicossociais. Vamos dizer, eu estou falando alguma... Não, é isso mesmo. Tiveram sim. E como eu lhe disse, como é abstrato, você pode fazer uma listinha dos territórios a que você pertence, entendeu? Como é um conceito abstrato, você pode dizer assim, puxa, eu tenho meu grupo de futebol. Então, esse grupo de futebol, será que pode ser um território? Pode sim. Se alguém vier circundar ele como um território e for pesquisar e for ver as especificidades e as condições, as características que esse grupo tem, ele se torna um território de pesquisa. Lembrando que o livro Territórios Psicossociais ele está disponível para a pessoa que quiser comprar. Ele está no site da EduERJ, na editora da UERJ, www.eduerj.com, e pode ser adquirido também na livraria da EduERJ, no campus do Maracanã. Professora, eu agradeço a sua participação no podcast da EduERJ. Muito obrigado. EduERJ, o ERJ, eu estou em casa, né? Porque eu sou dedicada a essa instituição há muitos anos, desde 89, e aqui eu fiz minha carreira acadêmica toda, né? Então, eu sou muito agradecida às oportunidades que eu consegui do governo do Estado, da FAPERJ, da EduERJ, na UERJ propriamente dita, no meu departamento. Então, eu quero agradecer a vocês da EduERJ o cuidado que tiveram com essa obra, né? E o cuidado que estão tendo da divulgação, da visão sobre esse assunto e esse tema. Quero agradecer muito. Obrigada. De nada. O podcast da EduERJ tem apresentação de Ricardo Dente Graff, produção de Laís Barreto e edição de Ramon Lemes. Até a próxima.